Fala, concurseiro! Meu nome é Guilherme Guimarães, eu sou especialista em concursos e a nova moda de um tempo para cá é falar sobre o vício em estudo. São mentores, professores, concurseiros falando que ficaram viciados em estudar, que não conseguiam parar de estudar. E será que isso é possível? Claro, eu já falei aqui na capa do vídeo. Cara, isso aqui é uma enganação. Ter viciado é você ter compulsão em algo, é algo que você não consegue parar. Nesses meus anos acompanhando alunos e estudando, né, eu passei em 7 concursos, como eu já falei, fui PRF, mas passei em outros até mais difíceis, né, como analista judiciário dos TREs, como analista de controle do Tribunal de Contas, né, hoje analista de controle a remuneração está em R$16 mil inicial. E posso dizer, nunca fui viciado em estudar. No máximo, você tem um hábito muito forte, um hábito que, às vezes, até quando você para, você fica, nossa, está faltando alguma coisa. Mas isso não é vício, né? Nunca vi um aluno falar, nossa, não consigo parar de estudar, nossa, estou indo no banheiro ali estudar, né? Como é um vício em jogo, vício em drogas. É totalmente diferente. O que acontece, na verdade, o que acontece na internet é que eles querem vender algo muito grande. Querem vender algo que é um sonho para qualquer um. Quem não quer ser viciado em uma atividade que pode te levar a ganhar salários sensacionais? O salário de um juiz, o salário de um procurador, de um promotor. Então, eles vendem algo que é super grande. E você entra nos vídeos, eu entrei nos vídeos, eu assisti vários, e daí eles vão falando de coisas assim super corriqueiras, tipo, faça um planejamento, aplique o Pomodoro. Isso não leva ninguém a vício, né? O máximo que a gente consegue é um hábito. E mesmo no hábito, a gente precisa ser muito sincero, muito transparente. Não tem uma fórmula mágica como as pessoas querem vender. Porque se existisse uma fórmula mágica de criar um hábito, vamos ser bem sinceros, você pegaria qualquer pessoa e transformaria ela em quase no que você quisesse. Uma pessoa que, sei lá, quer ser astronauta, ela precisa estudar muito. Ela conseguiria facilmente, porque tudo que a gente quer gigante, tudo que a gente tem como sonho muito grande, necessita de uma grande dose de disciplina. E essa é a grande dificuldade. O trabalhador, ele precisa ter disciplina no trabalho dele, de fazer coisas difíceis, cansativas. O atleta precisa de disciplina para treinar e chegar numa Olimpíada. A pessoa comum precisa de disciplina para fazer um regime. E a gente sabe que a disciplina é muito difícil. Seja essa disciplina negativa em não fazer algo, seja ela positiva em ficar horas fazendo algo como é estudar. E não tem fórmula mágica para isso. Mas o que eu quero trazer nesse vídeo são alguns caminhos que foram essenciais para mim, alguns caminhos baseados na neurociência, baseados nas melhores pesquisas que a gente tem atualmente. E também nesses vídeos, eu pesquisei bastante. E muitos vídeos, é importante dizer que eles falam, não é possível ser viciado em estudo. Vício é outra coisa. E assim, eu acho um desrespeito, né? Você pegar uma palavra de um cunho negativo, que tem que ser usado em um determinado contexto e tentar trazer ele para o estudo, né? Ninguém fica viciado em estudar, infelizmente, né? Porque se ficasse, ia ser muito mais tranquilo passar em concurso. Mas vamos lá, eu vou falar algumas mentalidades que são essenciais para você passar. Eu acho que tudo começa na cabeça e depois eu quero dar algumas dicas práticas que você pode implementar na tua vida cotidiana para que você crie uma disciplina. E para você criar uma disciplina, a gente precisa entender que esse é o grande objetivo. Quando a gente fala em estudar, em vício estudar, em hábito de estudar, sendo mais correto, a gente está falando em criar uma disciplina. E isso é essencial para você passar no concurso. Eu tenho meus estudos e eu perguntei para o pessoal que passou lá no TJ São Paulo qual que era o diferencial, o maior diferencial. Veja, ele podia falar cursinho, ele podia falar professor, coach, ele tinha a liberdade de falar o que ele quisesse. Tá? Eu deixei todas as opções e deixei opções abertas. E sabe o que ele respondeu? Está aqui o que ele respondeu. O maior diferencial deles, com 29,9%, foi a constância. Ou seja, o maior diferencial deles é a constância que ele estudou, a quantidade de horas que ele estudou, ou seja, a disciplina. Esse é o diferencial para você passar no concurso e esse é o objetivo, né? Você ficar realmente ter o hábito de estudo como principal objetivo. E como que a gente faz isso? A Angela Duckworth, que é uma psicóloga americana, ela por anos ficou estudando isso e ela chegou a uma simples conclusão. Para você conseguir ser muito bom em alguma coisa, para você conseguir aguentar muito tempo num objetivo, com muita disciplina, e ela estudou os cadetes de West Point, ela descobriu que essas pessoas tinham como diferencial não o talento, mas a garra, a obsessão, perseverança. E é isso daí que eu vejo também. O grande diferencial não é o talento, não é a inteligência, é você ter essa obsessão. É você falar, cara, é isso que eu quero para minha vida e eu vou
dar o máximo para isso. Gana é ter resistência. Gana é visualizar o futuro, dia após dia, não só numa semana, não só por um mês, mas por anos. E trabalhar bastante para tornar real esse futuro. Gana é viver a vida como uma maratona, não uma corrida. E claro que essa obsessão, ela é feita de uma mentalidade muito focada, uma pessoa que quer muito alguma coisa. Mas isso não responde. Você fala, tá, mas você está falando que para disciplina eu preciso ter obsessão, eu preciso ter essa garra. Mas como eu tenho garra? Trocar um problema pelo outro. A Angela Duckworth, ela fala, olha, não tem uma fórmula mágica, mas existe um caminho, e um dos caminhos que o pessoal estuda, e aliás, até um outro livro, né, o livro dela, Garra da Paixão e Perseverança, que é o livro da Carol Dweck, que se chama Mindset. Nesse livro, resumidamente, ela fala que o que diferencia as pessoas com garra, com essa perseverança, a gana, é o fato delas acreditarem que elas podem melhorar em alguma coisa. Que elas, pelas próprias habilidades, elas conseguem melhorar. É a pessoa que olha para o estudo e fala, cara, eu vou conseguir melhorar em raciocínio lógico matemático, eu vou conseguir melhorar em estatística, eu vou conseguir melhorar em português. Eu, pelas minhas próprias forças, consigo fazer isso. Essa crença, ela é fundamental para você conseguir construir a garra. Uma pessoa que fala, puxa, eu sou ruim mesmo, não tem jeito, não nasci para estudar. Esse tipo de pensamento é o pior pensamento, é o pensamento das pessoas que não vão conseguir construir uma garra, não vão conseguir chegar aonde elas querem. Então, eu acho que, na mentalidade, esse é um dos pontos muito importantes. E agora eu quero compartilhar uma experiência pessoal. Eu acho que, assim, minha grande virada, né, usando a expressão dos filmes, meu turning point, né, foi quando eu estava estudando para a PRF e um dia eu falei, cara, só eu posso mudar as coisas. Tenho que parar de esperar as coisas acontecerem. E na época, sendo bem sincero, eu esperava que minha esposa passasse num concurso e eu pudesse sair do meu lugar. Eu falei, não, eu tenho que fazer por mim mesmo. Eu acho que em algum momento da tua vida, a pessoa tem que assumir a responsabilidade. Fazer o que diferencia a gente das crianças, né? Que é a responsabilidade, que é o compromisso. Eu acho que é uma questão de maturidade, entendeu? A maturidade está de você falar, puxa, eu posso fazer as coisas por mim mesmo. Eu sou o sujeito da minha história e posso mudá-la. Então, você pega e fala, eu vou fazer isso, independente do custo, eu vou fazer isso e eu vou fazer acontecer. Eu acho que é um ponto de maturidade na nossa cabeça. O que diferencia um grande concurseiro para um cara que é um matador, é um enganador, é a maturidade, é a responsabilidade. Às vezes ele é até responsável em outras áreas da vida, mas ele não é responsável no concurso e não é responsável consigo mesmo. Então eu acho que esse é o grande ponto, é criar vergonha na cara mesmo. E agora dicas objetivas para você. Você precisa criar duas coisas, eu acho, no teu dia a dia. Metas e rotina. A rotina não precisa ser uma rotina, nossa, assim, regradíssima. Tanto que pessoas que eu acho que criam estruturas de rotina muito exageradas não conseguem seguir. Então, crie pelo menos uma rotina um pouco maleável, mas crie uma rotina. Não, eu vou estudar pela manhã, eu vou tentar estudar tal hora. E crie metas que são factíveis. Sobretudo para quem está começando. Pense nas metas e pense nas horas de estudo que você vai colocar. E se você não quer criar metas de estudo, metas de aula, metas de páginas, mas crie metas, porque você vai buscar aquilo. Isso aqui vai ser muito importante, mas factível. Você está começando, começa com pouco e vai aumentando. Pensa, às vezes, o teu cérebro e tua capacidade de estudar como uma musculação, né? Você não começa com o maior peso, você vai aumentando progressivamente. E essa é a ideia que você tem que ser. Eu acho que as metas mudaram minha vida. Eu estabeleci metas e as busquei. Aliás, hoje, isso continua para mim aqui na internet. Eu tenho metas muito fixas e se eu não as cumpro, fico muito mal, assim. Então, eu acho que criar metas é fundamental e o grande concurseiro tem metas muito fixas. Dá para você criar metas em exercícios, mas crie, trabalhe com algo progressivo. Dica número 2, apenas comece. Tem um estudo de um livro chamado Desafios da Força de Vontade, que ele fala que, às vezes, a gente foge de algumas atividades no mesmo sentido que o cérebro foge de algo que causa dor. Então, você tem que declarar imposto de renda. Você olha e fala, putz, você foge, você não quer começar aquilo e teu cérebro tem quase uma repulsa contra aquilo. E qual é a solução? Apenas comece. Não é tão ruim assim. Não é tão difícil assim. Então apenas comece. Eu vi uma dica muito interessante
E eu já fiz isso. Quando você tem que fazer alguma coisa, cara, a primeira coisa que você faz. Eu preciso comer, escovar os dentes. Cara, primeira coisa, já levanta e vai. Levanta e senta e começa a estudar. Nem que seja de qualquer jeito. Começa a ler. Cara, você já vai entrar já num processo e vai ser muito mais fácil você continuar. Depois você para, escova os dentes, toma café, mas apenas comece. Dica 3, ambiente propício. Hoje a gente tem uma grande dificuldade. A gente cria os piores ambientes do mundo para estudar. É o celular próximo, a gente se coloca às vezes perto da família, a gente se coloca perto de comida. Tenta criar um melhor ambiente possível. De preferência estudar fora de casa, como se fosse um trabalho. Se possível, uma biblioteca, pode ser uma biblioteca pública, lá tem vários concurseiros estudando. Ou até se você conseguir alugar uma sala, isso vai ajudar bastante. Às vezes a gente se coloca dentro de grandes problemas. É a mesma coisa que colocar alguém que precisa fazer uma dieta perto de um bolo. Não adianta, não é o melhor ambiente. Você precisa criar um ambiente propício para você estudar, sem distrações. Então, crie esse ambiente propício. Uma época eu estudava fora de casa, como se fosse um trabalho, isso ajudou bastante. Então, isso pode criar em você uma verdadeira rotina, criar um hábito. Eu não quero resolver o maior problema da tua vida. Cada um vai ter que seguir um caminho. A grande questão é você trabalhar isso e ver aonde que pega para você. São as distrações, é a procrastinação, é uma questão de mentalidade, é pensar que você não vai conseguir. Você precisa trabalhar isso e investir contra. É custoso, é trabalhoso, não é fácil. É por isso que milhares desistem cada mês nos concursos públicos. Mas você criando uma rotina, você criando um hábito, você vai chegar na sua aprovação. Beleza? E aí, qual que é o teu problema? Deixa aqui embaixo, aqui nos comentários. E é isso daí, pessoal. Bora estudar!